Vamos conversar um pouquinho sobre os seus livros, né? Hoje eu trouxe aqui o Cinquentenário do Colégio Estadual Murilo Braga e o seu segundo livro, lançado recentemente, foi Eleitores e Votantes da Freguesia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana. Vamos conversar primeiro sobre o primeiro livro que o senhor já lançou há alguns anos, né? O Colégio Estadual Murilo Braga. O que significa para o senhor e para todo o estado esse colégio? O Colégio Murilo Braga, ele é de uma importância tão vital para não só Itabaiana, mas toda a região da DR3 e todos os municípios circunvizinhos de Itabaiana. Criado em 49 pelo então governador José Hollenberg Leite, esse livro abriu uma clareira de saber para o interior e todos os municípios adjacentes de Itabaiana, porque ele foi criado não só como ginásio, como também como Escola Normal Rural Murilo Braga. Tinha o curso ginasial, como falei, como também o curso normal, cujo objetivo era levar o ensino para o interior e também formar professoras que viessem a ministrar as aulas já formadas, levando a cultura e o saber para o nosso interior. Quer dizer, a Itabaiana sempre à frente, né? Não esperou, porque naquela época muitos estudantes vinham, né, do interior para estudar aqui na capital. E é uma despesa grande, né? Muitos não vinham pelo seguinte: poucos, Itabaiana na época era uma cidade pobre, de gente mediana, não tinha o poderio econômico que ela ostenta hoje. Então, quem tinha as famílias mais ricas, mais abastadas, principalmente os comerciantes que sempre se destacaram, eles mandavam seus filhos estudarem já o ginásio, mas eram poucas as famílias. Daí que poucas pessoas, antes da inauguração e do desenrolar da educação com Murilo Braga, conseguiram conformar e, melhor dizendo, formar os seus filhos. Isso aqui eles vinham para aqui, para a capital, estudar na universidade, já de lá? Não, já vinha estudar o ginásio, porque nem o ginásio antes do colégio, da criação do colégio em 49, por sinal ele fez 65 anos agora, no dia 29 de novembro, e foi a criação de um dos homens, dos vultos mais importantes do governador de Sergipe, que se preocupou com a educação de Sergipe, que se chama José Hollenberg Leite, cujo auxiliar, que muito lhe ajudou à época, foi o professor Acriso Cruz, que era o diretor de instrução pública, que corresponde hoje ao secretário de Educação. O professor Rivas está aqui falando também sobre o livro dele, né, lançado recentemente, Eleitores e Votantes da Freguesia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana. Quer dizer, professor, para ser eleitor, nessa época que você escreveu do Império, precisava de uma renda, né? Capital. Senão você não chegaria, se você, como eu falei anteriormente, não tivesse 200 mil reais de renda anual, você não podia ser nem eleitor, que dirá elegível, você não podia ser candidato. Esse livro, ele abrange Itabaiana, a freguesia, corresponde a uma dimensão territorial, administrativa, em que a paróquia de Itabaiana, ela abrangia uma região extensa, que começava em Santa Rosa de Lima, passava pelos atuais territórios de Malhador, Moita Bonita, Saco do Ribeiro, Itabaiana, Frei Paulo, Mancarira. Quer dizer, tudo isso fazia parte da freguesia de Santo Antônio de Almas de Itabaiana. A eleição, esse primeiro momento eleitoral, as chamadas eleições primárias, ela ocorria no primeiro domingo do Advento de janeiro. E era no corpo da igreja, daí que a capa do livro eu fiz questão de colocar a igreja. Verdade. Primeiro se formava uma lista de qualificação, a mesa de qualificação. A mesa de qualificação, outra coisa que era assim, não, a mesa que tem do sistema eleitoral no dia da eleição. E lá o juiz de paz, geralmente eram 5 juízes de paz, o primeiro e o segundo estava impedido, o terceiro assumiu, e o padre, que era a figura, porque a igreja e o Estado eram um só no período do Império.
A influência da igreja era muito grande. Então, lá chegava o eleitor, ele se apresentava à junta de qualificação e dizia seu nome, qual a idade, qual é a sua profissão, qual é o estado civil, solteiro, casado, viúvo, qual é a sua renda. Se houvesse dúvidas, o padre ou o juiz de paz, ou então, se tivesse algum problema mais grave, ia levar para o juiz de direito, para saber se aquela pessoa realmente estava dizendo a verdade. Dentro desse aspecto, dentro desta região, que formava a freguesia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, tínhamos 1.900 pessoas que poderiam ser eleitores, mas não poderiam ser elegíveis. Elegível de 1.900, somente 105 pessoas tinham renda para ser o deputado provincial, geral ou senador. Quer dizer, isso dá menos de 10%, 8,7% de todos esses eleitores. E o processo era ainda mais perverso. Quer dizer, o pobre para chegar lá era praticamente impossível. Com certeza. Então, quando as alterações da legislação da Constituição de 1824 foi feita em 1846 e outra em 1855, se criou assim 2 círculos. Era dividido em quarteirões. Quarteirões correspondem hoje a sessões eleitorais. E o que era que ele fazia? Aqui, o partido que estava no poder era o Partido Conservador. E o partido que estava no poder, ele escolhia todo, o delegado, o juiz, tudo era dele. Então, existiam umas tendenciosidades que levavam, evidentemente, à violência na política, porque os pequenos dos lados opostos não tinham o mínimo valor, não tinham condições de acessibilidade.